Alô, amigos e amigas do nosso programa. Hoje vamos fazer juntos uma viagem especial pela Palavra de Deus. E não é qualquer viagem, não. É um passeio cheio de descobertas, histórias e ensinamentos que atravessaram séculos para chegar até nós. O tema de hoje é a Bíblia. Esse livro, que na verdade é muito mais que um livro, é uma biblioteca sagrada, com dezenas de escritos diferentes, mas que contam uma única grande história. A história do amor de Deus pela humanidade. De onde vem a palavra Bíblia? Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. Mas quando usamos no plural ta biblia, quer dizer uma coleção de livros. E é isso mesmo. A Bíblia é formada por 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esses escritos foram inspirados por Deus e formam a base da nossa fé. Quanto tempo levou para a Bíblia ficar pronta? Não pense que ela foi escrita de uma vez só. Foram mais de 1.300 anos de história. O Antigo Testamento começou a ser escrito no tempo de Moisés, lá pelo ano 1250 a.C., e o Novo Testamento foi concluído por volta do ano 100 depois de Cristo. Enquanto nós escrevemos uma carta no celular em segundos, a palavra de Deus foi sendo registrada pouco a pouco através de gerações, sempre inspirada pelo Espírito Santo. Línguas foi escrita? A Bíblia não nasceu em português, claro. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Jesus falava aramaico, mas também entendia hebraico. Assim, vemos como a palavra de Deus nasceu em meio a diferentes culturas e línguas, mas com uma mensagem única, o amor de Deus que salva. E o mal? Nos tempos antigos não havia papel. Escrevia-se em pedra, argila, papiro ou pergaminho. Os textos eram feitos em rolos, por isso a Bíblia fala em desenrolar o livro. É bonito imaginar Jesus na sinagoga, abrindo um rolo desses para proclamar a palavra. Por que antigo e mento? Testamento aqui significa aliança. O Antigo Testamento mostra a primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Já o Novo Testamento é a nova aliança, selada com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois da morte do último apóstolo, nada mais foi acrescentado. Ali ficou completo o que Deus quis nos revelar. A inspiração da Bíblia, e pensa que Deus ditava e o autor apenas escrevia. Mas não foi assim. Deus inspirava e os autores usavam sua inteligência, cultura e estilo. Por isso, a Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina. É a palavra de Deus escrita em linguagem humana. E como interpretar a Bíblia? Cá de um gênero literário: poesia, história, parábola, lei, profecia. Se a gente lê tudo do mesmo jeito, pode se confundir. A Igreja ensina que é preciso considerar o estilo e o contexto. Por isso, o magistério da Igreja tem a missão de orientar a interpretação, para não cairmos em 1000 interpretações diferentes. Afinal, a palavra de Deus é uma só. E os erros da Bíblia? Naquilo que é a mensagem de salvação. A Bíblia não erra. Agora, como os escritores usavam o jeito de falar do seu tempo, podem aparecer coisas que hoje são diferentes. Por exemplo, quando se diz que o dilúvio cobriu toda a Terra, não quer dizer o planeta inteiro, mas a região conhecida pelo povo daquela época. Capítulos e versículos. Sabia que no começo a Bíblia capítulos nem versículos? Era texto corrido. Só no século III um cardeal dividiu em capítulos e no século XVI vieram os versículos. Foi uma bênção. Agora a gente encontra qualquer passagem rapidinho. O simbolismo dos números. Na Bíblia, os números têm significado. O 7, por exemplo, representa perfeição. O 12 lembra as tribos de Israel e os apóstolos. O 40 simboliza tempo de provação, como os 40 anos do deserto e os 40 dias de Jesus no jejum. Histórias do Gênesis. Logo no início temos a criação do mundo. Deus cria a palavra. Faça-se a luz, e a luz se fez. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, coroados com a missão de cuidar da criação. Depois, a queda de Adão e Eva, o pecado original, que mostra nossa tendência a desobedecer. Mas Deus nunca abandona o ser humano, promete um Salvador. A Bíblia conta também o fratricídio de Caim contra Abel, o dilúvio nos tempos de Noé, a Torre de Babel. São histórias que ensinam verdades profundas, que o pecado gera divisão e violência, mas Deus sempre oferece salvação. A história dos patriarcas. Depois da pré-história bíblica, entramos na vida de peças. Abraão é chamado por Deus para deixar tudo e seguir rumo a uma terra desconhecida. Ele se torna o pai da fé, porque acreditou na promessa. Isaac e Jacó continuam essa história, e os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel.
José, vendido pelos irmãos e levado ao Egito, acaba sendo instrumento de salvação. Deus escreve certo até por linhas tortas. Moisés e o Êxodo. Israel ficou escravizado no Egito, e Deus chamou Moisés para libertar o povo. Com a força de Deus, enfrentou o faraó, abriu o Mar Vermelho e conduziu os israelitas rumo à terra prometida. No Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos, sinal da aliança. O povo reclamava, errava, caía, mas Deus nunca deixou de guiá-lo com amor e paciência. Os reis de Israel. Com o tempo, o povo quis ter reis. O primeiro foi Saul. Depois veio Davi, que derrotou Golias, se tornou um grande líder, pecou, mas se arrependeu. Dele herdamos os salmos, cheios de fé e emoção. Seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, construiu o templo de Jerusalém. Mas depois o reino se dividiu e muitos reis se afastaram de Deus. Os profetas. Quando o povo esquecia a aliança, Deus levantava os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, homens de coragem que denunciavam a injustiça e lembravam ao povo da esperança no Messias. Eles prepararam o caminho para a vinda de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, e chegou à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho Jesus. Ele nasceu humilde em Belém, viveu no meio do povo, anunciou o reino de Deus com palavras simples e gestos poderosos, curou doentes, acolheu pecadores, multiplicou pães, ressuscitou mortos. Mas o maior sinal de amor foi a cruz. Ele se entregou por nós, morreu e ressuscitou. Jesus é o coração da Bíblia, é a palavra viva de Deus, a boa notícia da salvação. Os apóstolos e a igreja. Depois da ressurreição, Jesus enviou os apóstolos a anunciar o evangelho a todos os povos. Pedro, Paulo, João e tantos outros saíram pelo mundo com coragem, enfrentando perseguições, mas levando a boa nova. Foi nesse tempo que surgiram os escritos do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Assim nasceu a igreja, guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia hoje. A Bíblia não é só um livro antigo. Ela é atual, viva, palavra que fala ao nosso coração. Quando você abre a Bíblia, não está lendo apenas um texto antigo, mas ouvindo Deus conversar com você. Ela consola, fortalece, orienta e dá esperança. Conclusão. Amigos ouvintes, a Bíblia é um presente de Deus para nós. Não é livro de enfeite, não é para ficar fechado na estante, é para ser lido, rezado, meditado e vivido. Assim como a voz que chega até você pelo rádio, a Bíblia é a voz de Deus que chega ao seu coração. Se você quer conhecer a Deus de verdade, se quer encontrar sentido na vida, abra sua Bíblia. Leia um pouquinho por dia e deixe a palavra transformar sua vida.